Olá, bem-vindos a esta análise prática. Hoje a gente vai pular direto para um tema que é literalmente a linha de frente contra os crimes financeiros no Brasil: a prevenção à lavagem de dinheiro dentro dos tabelionatos de protesto. Quem atua na área sabe que os cartórios funcionam como um filtro gigantesco de legalidade, e as regras do Conselho Nacional de Justiça estão sempre evoluindo. Então, vamos destrinchar um caso prático super interessante e entender exatamente como aplicar a norma mais recente na rotina diária sem complicação. Vamos lá? Imaginem a seguinte situação prática que pode muito bem acontecer em qualquer balcão de cartório hoje mesmo. Um tabelião da circunscrição Y recebe um pagamento para quitar um título ao portador protestado. Só que tem um detalhe: esse pagamento é feito todinho em dinheiro vivo, em espécie. E o valor exato dessa operação? R$ 50 mil. Aí bate aquela dúvida cruel. Com esse valor de R$ 50 mil na mesa, a gente é obrigado ou não a comunicar ao COAF, a nossa unidade de inteligência financeira? É exatamente isso que a gente precisa resolver agora. Bom, antes de sair lendo as alternativas, a gente precisa separar as coisas. Existem basicamente dois mundos quando falamos de comunicação de lavagem de dinheiro. De um lado, temos o monitoramento subjetivo. É aquele feeling, sabe? É analisar o comportamento, ver se a operação faz sentido econômico. Achou estranho? Comunica. Não importa se é R$ 1 ou 1 milhão. Do outro lado, e é aqui que o nosso caso se encaixa, temos a comunicação automática. Essa é puramente matemática e objetiva. Bateu no limite financeiro da norma, o sistema tem que disparar o alerta, sem margem para interpretação. O nosso desafio aqui é justamente saber qual é esse limite atual. E para matar a charada, a gente tem que ir direto na fonte, que é o artigo 159 do provimento 149 de 2023 do CNJ. Mas, muita atenção aqui porque teve atualização fresquinha. O provimento 161 de 2024 alterou justamente essa regra do jogo. Antes, o sarrafo era mais baixo. Agora, o CNJK cravou um novo gatilho financeiro exato para obrigar o tabelião a fazer o reporte automático de pagamentos em dinheiro vivo ou títulos ao portador. E o número mágico agora é este: R$ 100 mil. Exatamente. Esse é o marco legal absoluto neste momento. Chegou um pagamento em espécie ou por título ao portador e o valor é igual ou maior que R$ 100 mil, a comunicação ao COAF é automática e obrigatória, independentemente de qualquer análise de suspeita. É a famosa linha de corte objetiva. Agora, colocando os fatos lado a lado, a matemática resolve o problema pra gente. O caso prático falou em um pagamento de R$ 50 mil. A regra nova do CNJ diz que a comunicação automática só acontece a partir de R$ 100 mil, ou seja, a operação ficou exatamente na metade do caminho. O gatilho puramente financeiro não foi acionado. Com essa certeza absoluta na cabeça, fica muito mais fácil a gente brincar de examinador e derrubar as alternativas incorretas, uma por uma. Vamos começar analisando a alternativa B. Ela diz que a gente só deveria fazer a comunicação se o devedor fosse pessoa física. E olha, podemos riscar essa sem dó. As regras do Código Nacional de Normas não fazem essa distinção. O sistema de prevenção foca na operação em si, no fluxo do dinheiro, e não se quem está pagando tem um CPF ou um CNPJ. Lavagem de dinheiro acontece muito com empresas de fachada, então restringir isso só para pessoas físicas não faz o menor sentido. Aí vem a alternativa C, que é a clássica pegadinha. Ela começa super bem, acertando o erro da anterior ao dizer: quer o devedor seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica. Perfeito, a natureza jurídica realmente não importa. Mas o erro fatal dela está logo no comecinho, quando afirma que a comunicação deve ser realizada. A gente acabou de ver que, pelo valor ser de R$ 50 mil, ela não deve ser realizada de forma automática. Então, alternativa C, fora. Pulando para a alternativa D, ela tenta inventar uma regra de acúmulo, dizendo que a gente teria que somar operações similares do mesmo devedor nos últimos 12 meses para decidir se comunica ou não. É verdade que no mercado financeiro a gente ouve muito falar de smurfing, que é fracionar os valores para fugir do radar. Mas, para os tabelionatos de protestos, nesse gatilho automático específico, o Código Nacional de Normas do CNJ não prevê essa matemática de 12 meses. O corte é seco, por operação. Então, mais uma que vai para a lixeira. E chegamos à alternativa E, que consegue cometer dois erros de uma tacada só. Primeiro, ela repete aquela história de restringir a comunicação apenas para pessoas físicas. Segundo, ela mistura os conceitos, condicionando a comunicação a um indício de conduta ilícita. Ora, a questão estava testando a comunicação objetiva, baseada pura e simplesmente no valor financeiro em espécie.
Misturar isso com a avaliação subjetiva de indícios foge completamente do que estava sendo cobrado no cenário de R$ 50 mil. Descartada. E assim, por uma eliminação puramente técnica e lógica, a gente aterrissa na alternativa A. Ela é o nosso gabarito. O tabelião agiu certinho ao concluir que a comunicação automática não deveria ser realizada, levando em consideração exclusivamente o valor da operação. Afinal, R$ 50 mil não chega nem perto da alçada de 100 mil exigida pelo provimento 161. Fazer o reporte só pelo valor, nesse caso, seria afogar o sistema do COAF com comunicações que a norma atual sequer exige. Resposta corretíssima. Bom, a gente matou a questão, mas pensem comigo. A vida real do cartório não acaba na prova de múltipla escolha. A matemática isentou o tabelião do reporte automático, beleza. Mas e o monitoramento subjetivo? E se quem trouxe essa sacola com R$ 50 mil for um terceiro sem nenhuma ligação com a dívida original? E se a pessoa suou frio e não quis dar o documento de identidade de jeito nenhum? A grande sacada da prevenção à lavagem de dinheiro é justamente essa, saber equilibrar a frieza dos limites matemáticos com aquele olhar clínico e investigativo que só um profissional atento possui. Fica aí essa reflexão, muito obrigada por acompanharem essa análise de caso e até a próxima.